Noite. A paz de Deus esteja no coração de todos os amigos, irmãos que estão nos ouvindo nesta hora. Estamos entrando no ar aqui, diretamente da nossa sede do Centro Cristão, em Cachoeirinha, e para nós é uma alegria novamente poder estar entrando aí onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho. Estamos aí começando, são 19 horas e 56 minutos e nós vamos aí entrando, você vai entrando, vai nos acompanhando. Hoje temos um assunto muito legal, muito importante, e que muitas vezes as pessoas elas entram em algumas discussões, enfim, mas eu quero trazer hoje uma visão teológica e científica sobre a Bíblia e o álcool. Me perguntam muitas pessoas sempre me perguntam: pastor, é pecado beber? Pastor, posso beber? Se for só um copinho de cerveja tem mal, se for só uma taça de vinho não tem problema, a própria palavra fala sobre isso. Enfim, são vários argumentos que se usam para quem gosta de beber. Mas eu quero trazer hoje para você uma visão, uma revelação que o Espírito Santo me trouxe sobre esse assunto, e eu quero compartilhar com você nesta noite. Então, mais uns minutinhos aqui, você já está entrando aí, né? Manda aí o link para algumas pessoas, entre aí conosco, esteja conosco nesta noite. Eu creio que vai ser bênção na sua vida e vai trazer muito esclarecimento dentro da palavra de Deus. Um abraço aí, irmã Madalena, Deus te abençoe, pastora Madalena. Um abraço para vocês, Flávia, Joyce, o Igor, a pastora Isabel, Maria Isabel está conosco, enfim, os irmãos entrando aí, e Deus abençoe a cada um de vocês. Nós vamos falando aqui, você vai entrando, a irmã Cristina lá no litoral, entrando aí conosco. Deus vai abençoe. É um assunto que muitas vezes é polêmico para alguns, mas eu creio que nós podemos tratar com muita naturalidade, e você vai ver hoje uma visão teológica, muito interessante na palavra de Deus, para que você possa estar recebendo de Deus algo na sua vida e para você poder estar compartilhando. Eu sei que muitas vezes muitos cristãos ouvem isso, até porque tem muita gente dentro da igreja, muitos evangélicos, alguns para justificar a questão do álcool, enfim. Os irmãos vão entrando aí, pastora Maria Otília está conosco também. Os irmãos vão entrando e Deus vai abençoando a sua vida aí conosco, a Rita, nossa amiga. Eu creio que vai ser algo de Deus para a sua vida, e depois você pode compartilhar esse vídeo, ele fica aqui no Instagram, também fica, depois eu coloco o link ali no YouTube. A gente ainda não está conseguindo transmitir simultaneamente, ainda não dominei as técnicas aí das redes sociais, mas em breve a gente vai estar aí, quem sabe semana que vem, a gente já vai estar conseguindo transmitir nos dois ao mesmo tempo. Enquanto isso, nós vamos aqui pelo Instagram, e depois nós repassamos o link ali no YouTube, para que as pessoas possam ir entrando e você possa também compartilhar isso com muitas pessoas. Eu creio que vai ser bênção na sua vida. Graças a Deus. Eu quero que essa noite você seja abençoado com essa palavra. Eu quero começar, eu quero ler um versículo da palavra de Deus que se encontra no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 7.
você pode depois ler. O livro de Tiago é um livro maravilhoso, foi escrito por Tiago, irmão de Jesus, e ele traz muito conhecimento para as nossas vidas. E aí tem uma palavra que eu amo muito e ela é muito conhecida no meio cristão. Capítulo 4 de Tiago, versículo 7 diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós poderíamos trazer um pouquinho para nós aqui, até para que algumas pessoas possam entender melhor. Nós poderíamos dizer aqui numa linguagem mais atualizada, talvez uma linguagem de hoje, né, a versão segundo o pastor Marcos, né, da Bíblia, diz assim: nós podemos dizer, sujeitai-vos, pois, portanto, a Deus, ou seja, estais debaixo da autoridade de Deus, mas resisti àquilo que é mal. Porque aqui, quando o Tiago está falando do diabo, ele está falando da personificação do mal, da coisa errada, e ele fugirá de vós. Então, esta é a recomendação de Tiago. Você pode dizer, por que, pastor, que o senhor vai ler isso para falar sobre álcool e sobre a Bíblia? Chegamos lá. Irmãos, amigos, eu quero dizer uma coisa para você. Muitas pessoas no meio evangélico, elas usam alguns versículos, alguns textos da Bíblia para justificar por gostar de álcool. Por exemplo, a Bíblia ela fala assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E aí as pessoas dizem assim: bom, se a Bíblia fala não vos embriagueis, quer dizer que se eu tomar e não me embriagar, eu não estou pecando, não estou fazendo nada de errado. É uma visão. Outros usam uma recomendação de Paulo. O apóstolo Paulo ele recomenda a Timóteo em certa ocasião e diz para Timóteo: eu sei das tuas dores estomacais, então eu te aconselho a tomar um cálice de vinho todos os dias. E é uma visão. Paulo está recomendando tomar vinho. Também eu gostaria de aqui colocar um parênteses aqui e lembrar você que nós estamos falando de uma palavra de Paulo, principalmente aqui a Timóteo, de mais de 2000 anos atrás, onde não havia o vinho, não era só a bebida da época, era o remédio da época. Aqueles que estão familiarizados com a palavra de Deus vão lembrar que Jesus, em certa ocasião, contando uma parábola, ele fala sobre um homem que descia de Jerusalém para Jericó e foi assaltado. E no decorrer da parábola, do ensinamento, Jesus diz que lá no final, Jesus falando, ele diz: chegando, um samaritano vem, e o samaritano o que ele faz? Ele cuida das feridas daquele homem, passando azeite e vinho. Por quê? Porque o vinho era um remédio. Então, quando Paulo ele recomenda a Timóteo, ele não está recomendando Timóteo por causa para tornar a vida de Timóteo mais alegre por causa do vinho. Não, ele está recomendando a Timóteo que ele tome um remédio. Talvez nos dias de hoje, se alguém chegasse para mim, ou se eu soubesse, e alguém dissesse: tô com problemas no meu estômago, eu dizia: procura um médico. O médico provavelmente ia recomendar o omeprazol, Sorrisal, alguma coisa nesse sentido, que é o remédio. Nenhum médico hoje vai estar receitando vinho para quem tem problema no estômago. Então a gente tem que ter essa noção. Mas para quem gosta de tomar vinho, ou tomar uma cervejinha, ou fazer um brinde de final de ano com uma bebida alcoólica, todas as coisas contribuem para que ele possa fazer isso com uma consciência limpa. Eu quero lhe avisar, se você gosta disso, e se você tem prazer, e se é uma coisa que lhe traz satisfação, não assista essa live, porque eu gostaria o que eu vou colocar para você nesta noite é muito importante e é uma visão bíblica, científica sobre o álcool, sobre a bebida. Bom, o mesmo Paulo que recomenda e diz tudo me é lícito, Paulo também diz assim: mas nem tudo me convém.
Não é porque eu gosto de alguma coisa que eu devo fazê-la. Já começamos por aqui. Eu, particularmente, não gosto de bebida alcoólica, não bebo. Já muito tempo atrás, eu gostava de tomar um vinho suave, né, com peixe, com uma coisa assim. Mas nunca assim foi, era uma tacinha de vinho no máximo. Mas um dia o Espírito Santo falou comigo e me trouxe a palavra do Senhor, e eu quero compartilhar isso com você. Aí alguém pode dizer, você pode me perguntar, a Bíblia proíbe? Não. Paulo diz, tudo me é lícito. Deus falando, ele diz, eis que boto diante de vós a bênção e a maldição, é tu que escolhe. Você escolhe o que quer fazer na sua vida. Agora, eu vou lhe dar alguns motivos e eu vou lhe explicar rapidamente agora porque que eu não bebo e porque que eu aconselho a quem é do ministério da minha igreja, os membros da igreja, a não beberem, porque eu vou lhe explicar como as coisas acontecem na vida das pessoas. Deixa eu lhe falar uma coisa, eu quero deixar um pouquinho a Bíblia de lado, porque eu sei que tem muitos amigos me assistindo aqui, muitas pessoas me assistindo, né, que não são evangélicas, ou talvez você até nem acredite muito na Bíblia, não sei qual é a sua religião, muitos vão assistir esse vídeo. Eu quero, por um momento, eu vou deixar a Bíblia aqui, ó, de lado, e eu quero citar para você apenas uma lei. E lei, quando nós falamos de lei, nós estamos falando de algo científico, ou nós estamos falando de algo que não é espiritual, estamos falando de coisas do nosso cotidiano. Eu quero falar para você sobre o Código de Trânsito Brasileiro, o famoso CTB. Pastor, o que tem a ver o CTB com a Bíblia, com álcool, com eu beber um vinhozinho de vez em quando, eu beber uma latinha de cerveja? Já vou lhe explicar e você vai entender. O CTB, ele teve várias mudanças no decorrer dos anos. Há muitos anos atrás, ele começou a tratar sobre as pessoas dirigirem embriagadas. Isso passou por algumas mudanças, eu não vou entrar aqui em todas elas, eu quero entrar apenas na última mudança que entrou em vigor em 2018, que foi muito falada, porque é a famosa lei seca, né? Ou tolerância zero. É o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, fala sobre isso, tolerância zero. Ou seja, se você for pego dirigindo numa estrada dentro do território nacional e você for parado e você fizer o bafômetro, né? O que é o bafômetro? Aparelhinho que mede a quantidade de álcool que há no seu organismo, e der qualquer quantidade de álcool, não é, mas uma latinha de cerveja vai aparecer, um copo de vinho, eu não vou entrar nesse detalhe. Eu quero dizer para você que a lei, ela diz que qualquer quantidade de álcool. Alguns pesquisadores, eles dizem que se você comer um bombom, né, um chocolate desses que tem licor com teor alcoólico dentro, e você for pego numa blitz da polícia, você está sujeito a ter a sua habilitação cassada, seu carro apreendido, e você vai sofrer as penalidades da lei. Ou seja, qualquer quantidade de álcool. Eu não estou falando da Bíblia, irmãos. Eu não estou falando da Bíblia, meu amigo. Eu não estou falando nada espiritual. Eu estou falando sobre a legislação brasileira. E a legislação brasileira, e não é só no Brasil que essa lei, a lei de tolerância zero tem em muitos países, né, é uma tendência em muitos países, ela é feita em cima de estudos científicos. Eu estava pesquisando, já vinha pesquisando já há muito tempo sobre isso, eu já falo há muitos anos sobre isso, sobre esse pensamento, e eu estava, alguns estudos, tem a faculdade de São Paulo, ela fez um estudo e ela fala sobre a interferência do álcool
no organismo da pessoa. Eu não vou falar aqui dos minutos, nada. Eles dizem o seguinte, que no cérebro, quando você consome uma quantidade de álcool, seja ela qual for, a primeira coisa que vai acontecer, vai afetar o seu cérebro, e afetando, vai para o cérebro e afeta o sistema nervoso central, e você passa a ter perda de reflexo, você passa a ter perda de atenção, e você passa a ter perda de raciocínio. Então, qualquer quantidade de álcool no seu organismo faz com que você perca o seu reflexo como ele deveria ser. Ou seja, quando você está dirigindo e alguma coisa se atravessa no meio, né, um animal ou outro carro ou uma pessoa atravessa a rua, você leva mais tempo para reagir, você leva mais tempo para tomar uma atitude do que se você não tivesse consumido nada de álcool. Mas eu bebo e dirijo muito bem. Essa é a desculpa de quem bebe. Essa é a desculpa de quem não consegue ficar sem beber. Essa é a desculpa, você me desculpe se você está me ouvindo e você gosta de fazer isso e gosta de dizer isso. Essa é a desculpa de alguém que é viciado. Não, pastor, eu não sou viciado. Eu só bebo socialmente. Em 1993, eu estava no quartel e eu assisti uma aula, né, dos Alcoólicos Anônimos. Era um capitão do exército que ele falava, e a gente estava reunido e ele falou. E ele usou uma frase que eu achei interessantíssima. Ele disse assim: quem diz que bebe socialmente, mente, porque não existe isso. Beber é beber. Não, eu bebo só uma cervejinha lá de vez em quando. Então tá, fique 2 anos sem beber nada, e aí você vai mostrar que você realmente não depende disso. Agora, deixa eu lhe dizer algo. Este mesmo estudo também fala, e as pessoas de saúde podem saber disso muito melhor do que eu, diz que a quantidade de álcool, não importa que você tome, tá? Ela vai afetar o seu sistema nervoso central, ou seja, vai lhe causar perda de reflexo, perda de atenção, perda de memória, perda de concentração, e vai afetar no seu coração, e vai lhe trazer o quê? O álcool produz no coração a adrenalina. Você já viu as pessoas, você deve conhecer muitas pessoas, parentes, amigos, enfim, que quando bebem, né, a gente diz que a pessoa se transforma. Não pode tomar um copo de cerveja que fica mais baixo, não pode tomar um copo de cerveja que já quer acelerar demais. Por quê? Porque aumenta a adrenalina, a emoção. Pastor, o que isso tem a ver com a Bíblia? O texto que eu li diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao mal, resisti ao diabo, resisti à tentação. Sujeitai-vos, pois, a Deus, ou seja, esteja debaixo da mão poderosa de Deus, e resistir, ou seja, tenha resistência às coisas erradas, às coisas do mal. Você já notou que final de ano, um dos maiores problemas é festa de família? Quando as pessoas se reúnem para comemorar, para se alegrar, muitas vezes para entrar um ano novo, e às vezes acaba que entrando o ano, a família está toda brigada. Eles tomam um copo de cerveja, 2 copos de cerveja, tem lá um tio lá que bebe um copo de outra bebida destilada, seja qualquer uma, outro vai lá, vamos brindar com champanhe, enfim, e quando vê as pessoas estão alteradas, e daqui a pouco as mágoas começam a ser defrontadas, as pessoas começam a acusar umas às outras, coisas do passado a pessoa começa a falar, a pessoa fica, a gente chama, né, às vezes a pessoa fica sem freio, a pessoa não consegue discernir mais o que ela está dizendo, e ela começa a ofender, e ela começa, coisas que antes ela não estava falando, ela começa a falar, ela fica mais solta. O que é isso? Isso é a bebida, é o álcool no organismo das pessoas. Então, quando a Bíblia fala sujeitai-vos a Deus e resisti ao mal,
Significa que você tem que ter total controle da sua mente, total controle dos seus pensamentos. Porque onde é que você resiste o mal? Onde é que você resiste e você não aceita fazer as coisas erradas? Agostinho, certa vez, ele falando sobre os desejos errados, sobre as tentações, ele diz assim: a tentação, ela é como um pássaro, que ela sobrevoa sobre a nossa cabeça, mas nós não podemos permitir que ela faça ninho em nós. Quantas coisas que a gente, quando as pessoas usam, principalmente pessoas cristãs, que elas usam esse texto de Paulo e dizem: mas Paulo diz que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. E a pessoa pode dizer: mas me convém tomar um copo de cerveja na minha casa, eu estou dentro da minha casa, eu posso tomar. Verdade, você pode tomar, mas você vai ter que responder às consequências disso. Se a lei de trânsito, que é uma lei firmada em cima de fatos científicos, de pesquisas científicas, de médicos que estudam, cientistas que estudam o comportamento humano, ela diz que qualquer quantidade de álcool no teu organismo vai fazer com que você desacelere o teu pensamento, ou seja, você perca segundos ou milésimos de segundos no seu raciocínio. Eu quero te dizer uma coisa, para você que é cristão, para você que acredita na Bíblia, eu não estou falando de religião aqui, eu não estou falando de qual sua religião, estou falando se você acredita na Bíblia como palavra de Deus. Quando a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus e resistir, como é que você resiste às coisas más? Como é que você resiste a um pensamento de fazer algo ruim? Vai me dizer que você nunca teve vontade de estar no trabalho, você está trabalhando e de repente um colega de serviço ou uma colega de serviço vai lá e faz alguma coisa ruim para você, e você tem uma vontade de ir lá e pegar o seu computador e tacar na cabeça da pessoa. Por que você não faz isso? Porque você resiste. Você não faz, você pode ter a vontade, é o que Agostinho falou. A tentação, a vontade, ela pode vir, mas você não vai colocar em prática porque você sabe que não lhe convém fazer. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não é porque eu estou numa festa da minha família e que há alguns problemas não resolvidos no meio da família, e você já deve ter passado por isso, e aí você de repente, você começa, você olha lá um primo ou um tio ou alguém que fez alguma coisa que ele ficou devendo, e aí você tem uma vontade de dizer: mas vem cá, eu quero, vamos acertar isso aqui agora, já que eu tive... E aí você para e diz: não vou fazer isso, porque eu não vou estragar a festa da família. Eu vou deixar isso para um outro momento. O que é isso? Isso é resistir ao mal. Isso é resistir ao diabo. Agora, quando você bebe qualquer quantidade de álcool, e aqui volto a dizer, não sou eu que estou dizendo, não é a Bíblia que está dizendo. Eu estou falando do Código Brasileiro de Trânsito. Algo que é feito sobre estudos científicos. Diz que você perde um pouco da sua capacidade de resistir. Você perde um pouco da sua capacidade de frear a língua. Você perde um pouco da sua capacidade de não dizer algo que você não deveria dizer. Quando você bebe qualquer quantidade de álcool, você está suscetível à influência do mal, do diabo na sua vida. Não, pastor, Deus o livre, eu sou crente. Você é crente, você está sujeito a Deus, mas se você não resistir ao diabo, ele não vai fugir de você. E como é que você resiste? Você resiste na sua mente. Você resiste ao diabo porque ele tenta que você faça algumas coisas erradas. Mas você diz: eu não vou fazer isso porque é errado. Mas
Eu não acho problema nenhum de beber uma cerveja. Verdade, você pode fazer o que você quiser. Agora fique sabendo que você pode beber um copo de cerveja, ou um copo de vinho, ou você pode beber, seja o que for. Você está sujeito a, por talvez milésimos, ou segundos, ou daqui a pouco minutos, sem conseguir ter resistência àquilo que o diabo tem contra a sua vida. Mas o que isso acontece? Querido, Satanás, o diabo, o nosso adversário, está ao derredor procurando a quem possa tragar. Você acha que o diabo precisa de quanto tempo na tua vida, na tua mente, para estragar a tua vida? Quanto tempo o diabo precisa ter acesso à tua mente e fazer você falar algo que você não deveria falar? Quantos maridos ofendem as suas esposas? Quantas esposas ofendem o seu marido porque estão na influência do inimigo? Ah, mas eu sou crente. Você é crente, mas você tomou uma taça de vinho e por um segundo o diabo conseguiu ter acesso e você acaba soltando, falando algo que ofende, e uma palavra dita, ela não consegue voltar atrás. Você não consegue voltar atrás das palavras, você não consegue voltar atrás daquilo que você disse. Depois que você falou, você vai ter que arcar com as consequências. Então, eu não vou me alongar aqui, já me alonguei bastante aqui, mas eu quero dizer para você, eu quero deixar aqui, se você não assistiu essa live desde o começo, assista. Se você já assistiu, assista novamente, medite sobre o que eu estou falando. Eu sei que muitas pessoas vão dizer assim, não, mas isso não tem nada a ver. Querido, amada, isso é um problema teu. A minha missão como pastor é te mostrar o caminho, te mostrar o que é certo dentro da palavra de Deus. A questão de seguir ou não é sua. Mas é que eu gosto de uma cerveja. Irmãos, querido, meu amigo, tem tantas coisas na vida que a gente gosta e a gente deixa de fazer porque não nos convém fazer. A palavra de Deus, ela diz, olha, Paulo falando, isso aqui é que mentia, para de mentir. Tem gente que gosta de mentir, mas a Bíblia diz o quê? Que você não deve mentir. A Bíblia diz assim que da nossa boca não saia palavras torpes, ou seja, palavrões, palavras que ofendam, palavras feias, palavras que venham. A Bíblia diz isso. Tem gente que gosta de dizer. Agora, tudo me é lícito. Eu posso dizer? Posso, mas não me convém dizer essas coisas. O álcool, ele afeta diretamente a sua capacidade de resistir ao mal. Por isso que tem tantas vidas destruídas. Você já deve ter ouvido vários relatos. Quantas pessoas que são presas depois de cometerem um crime, e elas dizem assim, eu nem me lembro o que aconteceu. E as pessoas, mentira. Verdade. Sabe por quê? Porque o diabo usou um momento que ela não tinha resistência na mente. E eu quero te dizer uma coisa. Eu estou falando aqui sobre o álcool. O Código Brasileiro de Trânsito, ele não fala apenas do álcool, ele fala de qualquer o álcool ou qualquer droga que afete o teu sistema. Ou seja, a maconhazinha, que as pessoas acham que não tem problema nenhum, né? A cocaínazinha, que acham que não tem problema nenhum. Pastor, mas nós somos da igreja, nós não fazemos isso. Mas eu não estou falando só para pessoas da igreja aqui, não. Eu estou falando para muitas pessoas e eu sei que essa live vai alcançar muitas outras pessoas. Qualquer coisa que tire a sua capacidade de reação, e eu estou usando o álcool aqui porque é sobre o tema que nós estamos falando, e a lei, ela diz por que é lei seca, porque ela proíbe qualquer quantidade de álcool. Não mas eu só bebi um copinho. Qualquer coisa que você beba, a sua mente não é mais a mesma. Você vai dizer coisas que não gostaria, você vai fazer coisas que não deveria, você vai ter atitudes que você não gostaria de ter. Então, querido, conselho meu para você: gostando ou não gostando de qualquer tipo de bebida alcoólica, não beba, porque só assim você vai ter certeza que as suas atitudes são tomadas por você mesmo. As suas decisões são suas e não influenciadas pelo diabo. Não é bonito beber. Jovem, não é legal beber. Sabe por quê? Porque ela estraga a tua vida. Você fica feliz e você acaba fazendo coisas que vai ficar triste daqui a pouco. A Bíblia proíbe? Não.
Mas a Bíblia diz que eu tenho que resistir ao diabo. E aí, para mim resistir, a minha mente, ela tem que estar sã. Que Deus te abençoe. É um estudo que nós poderíamos ir longe, poderíamos falar mais. Quem sabe numa outra oportunidade vamos estar falando mais sobre isso. Mas agora, no momento, a hora é passada. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua casa. Eu quero orar pelo teu trabalho. E se você, talvez nessa noite, tenha sido tocado por Deus e saiba e tome uma decisão, dizer: eu não vou mais beber. Eu não vou mais, eu vou abrir mão disso na minha vida, para que eu possa ter uma vida saudável, uma vida feliz, sem a influência do mal nela. A bebida gera mal na tua vida. Eu quero orar agora. Pai amado, em nome de Jesus, que a tua mão esteja sobre a vida de cada um daqueles que estão nos ouvindo nesta hora ao vivo, e quantas mais pessoas ouvirem, Senhor, a partir de hoje, em qualquer meio de comunicação, na internet, Senhor, que elas possam, Pai, ouvir esta palavra e possa descer ao coração delas, e que elas possam meditar sobre isso, e que principalmente que elas possam pensar sobre isso, e elas possam entender isso, e que elas possam colocar em prática uma vida realmente livre da influência do inimigo, da influência do diabo, da influência do mal. Pai, que a bebida tem estragado tantas famílias, a bebida tem estragado tantas vidas, tantos jovens, Pai, têm jogado as suas vidas fora por atitudes impensadas numa hora, Senhor, em que o diabo consegue influenciar. E, Pai, quantas pessoas que estão dentro das igrejas que não estão conseguindo ter comunhão contigo, porque as suas vidas estão influenciadas pelo inimigo, através de um gole de cerveja, de um gole de álcool, de um gole de champanhe numa festa de firma no final do ano. Pai, que nós possamos nos abster dessas coisas e ter uma vida feliz dentro das nossas casas, das nossas famílias, nos nossos relacionamentos. Te peço, Senhor, um final de semana abençoado na vida de cada um. Senhor, eu quero te pedir agora, em conjunto com aqueles que estão comigo nesta oração, Senhor, tenha misericórdia do povo, Senhor, lá na Ucrânia, Senhor, nessa guerra que está se travando lá, Senhor, tantas pessoas inocentes lá, e nós estamos fazendo a nossa parte, Pai, te pedindo que o Senhor tenha misericórdia daquele povo, assim como o Senhor possa ter misericórdia, Senhor, das nossas vidas, das nossas famílias, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação nesses dias que chegam agora, que é um dia, Senhor, em que normalmente as pessoas bebem muito, as pessoas acabam fazendo muitas coisas que não devem. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos. Amém, amém e amém, Jesus. Queridos, no domingo nós vamos estar fazendo uma live também às 19h30, ao vivo, também aqui da igreja para você. Então nós vamos estar falando aqui e Deus vai estar nos abençoando. Vamos estar com alguns convidados aqui no domingo e você vai estar nos ouvindo aí. Se você gostou, um abraço aqui, a irmã Alessandra, pastor Ronaldo, que está conosco, Juarez, a irmã Miriam, um grande abraço, pastora Madalena, Deus abençoe, Deus abençoe a Alessandra, Deus abençoe tia Norma, Cristina, Deus abençoe vocês, enfim, os irmãos que estão nos acompanhando aí, a irmã Marli, a irmã Nara, Deus abençoe, um abração aí para o pastor Marco Fogasta, pastor Adolfo, Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, estamos aí, divulgue o nosso vídeo, daqui a pouquinho mais nós vamos estar colocando aí o link do YouTube, para aqueles que não facilitam um pouco para passar pelo WhatsApp, algumas pessoas não têm Instagram ainda, e são coisas novas, as pessoas mais de idade nos pedem, passa para o YouTube, não tem problema, agora a gente chega em casa já consegue fazer transferir para o YouTube, e nós vamos aí nos falando, fale conosco, se comunique conosco, nas redes sociais, temos esse canal aí aberto para que você possa estar se comunicando conosco, sempre que precisar, conte conosco, nossa oração, e até domingo às 19h30, eu sei que muitos têm reunião nesse horário, mas vai ficar gravado lá, depois você nos assiste. Um abraço, Deus abençoe, em nome de Jesus.